Luiz Dev e neste vídeo eu vou falar sobre logs com a biblioteca Serilog e o banco de dados SQL Server. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Os logs eles representam eventos da aplicação ou da infraestrutura e eles podem ser armazenados em diferentes lugares, como por exemplo arquivos físicos, bancos de dados, etc. É recomendável utilizar logs junto a uma ferramenta de logs e monitoramento mais robusta. Afinal, você analisar log, por exemplo, desde um banco de dados é uma maneira ineficiente e, dependendo do fluxo que você esteja analisando, muito complexo e vai acabar atrasando a resolução de problemas. Vou falar especificamente do Serilog. O Serilog é uma biblioteca que lhe permite você realizar login para aplicações .NET. E uma grande vantagem dele é que ele tem suporte a diferentes formatos, diferentes fontes de dados, como por exemplo SQL Server, SQLite, PostgreSQL e entre outros. O foco desse vídeo vai ser mostrar na prática como você pode adicionar de maneira rápida e simples o Serilog na sua aplicação junto com um banco de dados SQL Server, ok? Então aqui a gente tem um projeto de API já criado, estou aqui utilizando o Visual Studio Code. O projeto está criado do zero e vou mostrar o que você tem que adicionar para conseguir adicionar o Serilog. Eu já tenho um banco de dados criado, um banco de dados do SQL Server, e eu adicionei a string de conexão, a cadeia de conexão, diretamente utilizando .NET User Secrets. Então aqui no meu app settings você não vai ver a minha informação de cadeia de conexão do SQL Server, mas está adicionado, ok? No seu caso, se você não for utilizar o .NET User Secrets, você pode vir aqui no app settings e adicionar a configuração nas connections strings, ok? O primeiro passo vai ser adicionar os pacotes do Serilog, ok? Vou abrir aqui o NuGet Gallery, que é uma extensão que eu utilizo para o Visual Studio Code para gerenciar os pacotes NuGet. O primeiro pacote que eu vou instalar vai ser o serilog.aspnet core. Selecionar aqui esse projeto. E aqui está instalando, já está instalado. O segundo pacote vai ser serilog.sinks.ms SQL Server. Então, o Sinks basicamente oferece diversas, como se fossem providers para diferentes fontes de dados onde vão ser armazenados os logs, ok? Vou adicionar aqui o pacote referente ao Serilog Sinks MS SQL Server. E com ele adicionado, você vai ver agora como é simples configurar para começar a utilizar o Serilog, ok? Vou abrir aqui a minha classe Program, certo? E vou vir aqui no método createHostBuilder. Então, após aqui o createDefaultBuilder, certo? Você vai pular uma linha e chamar o método configureAppConfiguration. Aqui eu vou passar os parâmetros aqui nessa expressão lambda, hosting context, config, beleza? Então aqui dentro a primeira parte vai ser obter o configuration root, ou seja, o objeto que você vai conseguir ter acesso às configurações, como por exemplo do app settings e tudo mais. E o próximo passo vai ser configurar o logger do Serilog. Então vai ser serilog.log.logger vai ser igual a, vou instanciar aqui uma logger configuration, adicionar aqui referência do pacote, Serilog. Vou aqui adicionar o enrich from log context para permitir adicionar mais informações, enriquecer através do log context. E finalmente eu vou adicionar a parte que se refere a salvar os dados no SQL Server. Então, write to SQL Server. E aqui dentro, o que ele vai pedir vai ser a connection string, certo? Está aqui escrito connection string. E aí, eu vou utilizar aqui o configuration root.getConnectionString. E a minha connection string eu chamei de Serilog CS, Serilog Connection String. Novamente, como falei, ela foi adicionada via User Secrets, mas se no seu caso você pode vir, por exemplo, aqui no app settings, connection string, e adicionar, por exemplo, aqui, e aqui você coloca aqui sua connection string, ok? Diferença só, novamente coloquei usando o .NET User Secrets, ok? Então, após isso,
eu vou passar mais parâmetros, utilizar o parâmetro chamado SyncOptions, onde eu vou adicionar duas propriedades, definir o valor de duas propriedades que são bem importantes aqui para o nosso cenário, certo? Vou começar aqui, SQL Server SyncOptions, vou escrever o nome completo aqui para ele, não vou utilizar o namespace completo, beleza? E aqui dentro dele vou definir duas propriedades. A primeira é AutoCreateSQLTable. Então, isso irá me permitir para que eu não precise, por exemplo, gerar um script para criar a tabela de logs. Ele vai criar automaticamente se ela não existir. E aqui eu vou definir qual vai ser o nome da minha tabela de logs. Vou chamar ela de logs, simplesmente. E, finalmente, vou utilizar aqui chamar o método final createLogger, que vou adicionar aqui a referência ao Stations Configuration. E beleza, essa parte aqui do App Configuration está definida, certo? Já fiz aqui a questão da configuração utilizando a minha Connect String do SQL Server, a minha configuração para criar a tabela automaticamente, o nome da tabela. E aqui vou adicionar chamar o método useSerialLog. E está configurado, certo? Vou aqui dar o .NET Run. Na verdade, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa aqui é minha tabela, né? Tá vendo que não tem, né? Não tem nenhuma tabela criada nesse exato momento. Então, eu vou vir aqui e dar o .NET Run. Building, show de bola. Beleza. Vou aqui ativar. Não tá aparecendo nada porque ele tá agora escrevendo diretamente no log usando o Serilog no SQL Server, certo? Então realmente parece que tá travado, mas não tá. Vou vir aqui e dar refresh. E tem aqui agora a tabela logs dentro aqui no meu banco de dados, né? Chamei Luiz Dev YouTube. Vou aqui apertar, né, Select Top 100. E aqui eu tenho já os logs sendo inseridos no meu banco de dados SQL Server. Então, se você quiser, por exemplo, escrever alguma coisa mais personalizada, vou até remover isso aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui tem esse controller, né, do Weather Forecast, que já está criado aqui. Posso vir aqui simplesmente usando logger.loginformation, por exemplo, action get isCall, por exemplo. Só um exemplo aqui. Vou parar aqui a execução e executar novamente. Beleza. E aí eu vou vir aqui, meu Swagger. Só um momentinho aqui. Beleza? Vou vir aqui no Tryout e vou fazer a requisição aqui do Swagger. E agora eu vou vir aqui no meu banco de dados e vou selecionar os registros. E aqui a gente vai ver a chamada que eu fiz do action isCall. Claro que em relação ao get, né, a gente já tem logs padrões para isso, como exatamente esse aqui logo acima, né, route match with action, etc. Mas isso mostra que a gente pode fazer novas personalizações e posteriormente mesmo você pode configurar novas propriedades para serem adicionadas no log. Ok? Tudo bom? Então, é isso. Então, você viu de maneira bem clara, bem direta ao ponto, como você pode adicionar o Serilog junto com o banco de dados SQL Server na sua aplicação. E, a partir daí, você vai poder controlar, né, fazer o filtro por nível de log e muitas outras coisas mais, como adicionar propriedades e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal se não tiver se inscrito, curta o vídeo e ative as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. Obrigado!